E Moisés continuou a conduzir o povo de Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Caminharam durante 3 dias no deserto, sem encontrar nenhuma fonte de água. Então chegaram em Mara, onde encontraram um lago, mas não puderam beber a água de lá porque a água era amarga. Devido a isso, aquele local se chama Mara, que em hebraico significa amargura ou aflição. O povo, vendo que as águas não podiam ser bebidas, começou a reclamar com Moisés, perguntando a ele o que iriam beber. Moisés, vendo o desespero de seu povo, clamou ao Senhor por uma solução. O Senhor, em sua infinita sabedoria, mostrou-lhe um arbusto. Moisés, com fé inabalável, lançou o arbusto nas águas de Mara, e algo extraordinário aconteceu. As águas amargas tornaram-se doces, saciando a sede do povo. Ali, naquele lugar de milagre, o Senhor estabeleceu leis e ordenanças para Israel, provando sua fidelidade e ensinando-os a confiar em sua providência. E continuando a caminhada pelo deserto, chegaram a Elim, onde havia fontes de água e palmeiras. E ali acamparam. E chegando ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai, o povo novamente começou a murmurar, dizendo a Moisés: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Moisés e Arão, porém, confiavam no Senhor, que lhes havia prometido uma terra boa e espaçosa. Eles disseram ao povo que Deus iria prover o sustento deles e que eles veriam a glória do Senhor. E assim foi. Deus ouviu a queixa do povo e enviou codornizes ao acampamento, para que o povo tivesse carne para comer. E pela manhã, quando o orvalho secou, havia sobre a terra um alimento fino e branco, parecido com a geada. Era o maná, o pão que Deus fez chover do céu. Seguindo as orientações de Deus, Moisés ensinou ao povo como colher e preparar o maná, e disse que cada um deveria pegar apenas o suficiente para o dia, sem guardar nada para o dia seguinte. Mas alguns não obedeceram, e guardaram parte do maná que apodreceu e criou bichos. Moisés ficou irado com eles, e repreendeu-os por não seguirem as instruções de Deus. No 6º dia, porém, o povo deveria colher o dobro do maná, pois no 7º dia era o sábado, o dia de descanso e santidade ao Senhor. Nesse dia, o maná não apodrecia, e o povo podia descansar e adorar a Deus. Deus ordenou que uma porção do maná fosse guardada como memorial, para que as gerações futuras soubessem como Deus alimentou o seu povo no deserto. O maná foi o sustento de Israel durante os 40 anos que andaram pelo deserto, até chegarem à terra prometida. Em obediência ao que o Senhor tinha ordenado a Moisés, Arão colocou o maná junto às tábuas da aliança, para ali ser guardado. O povo de Israel enfrentou mais um desafio no deserto: a falta de água. Eles haviam deixado o Egito, onde eram oprimidos, mas também tinham recursos básicos. Agora, seguiam Moisés pela promessa de uma terra melhor, mas se depararam com a seca e a sede. Eles não confiavam em Deus e começaram a reclamar e a questionar Moisés. Eles queriam voltar para o Egito, onde tinham água para beber. Moisés, porém, sabia que Deus estava com ele e clamou por socorro. Deus lhe mostrou uma rocha em Horebe e lhe ordenou que a ferisse com a vara que usara para dividir o Mar Vermelho. Moisés obedeceu, e da rocha saiu água em abundância para saciar o povo e os animais. Mas aquele milagre não foi suficiente para convencer o povo da presença de Deus. Eles ainda duvidavam e chamaram aquele lugar de Massá e Meribá, que significam provação e contenda. E como se não bastasse, o povo de Israel ainda teve que enfrentar um inimigo, os amalequitas, que os atacaram em Refidim. Moisés, então, designou Josué para liderar o exército de Israel, enquanto ele subia ao alto de um monte, com a vara de Deus em sua mão. Lá, ele contou com a ajuda de Arão e Hur, que sustentaram seus braços, pois quando Moisés levantava a vara, Israel vencia, mas quando abaixava, Amaleque vencia. Foi uma batalha longa e difícil, mas no final Josué derrotou os amalequitas, e Moisés ergueu um altar em honra a Deus, chamando-o de Javé Nissi, que significa: o Senhor é a minha bandeira. Deus, então, jurou que teria guerra contra os amalequitas por todas as gerações, e mandou que Moisés registrasse esse acontecimento em um livro, para que não fosse esquecido.
Eis que depois disto, Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo o que Deus tinha feito ao povo de Israel no Egito e a Moisés. Então Jetro, sua filha Zípora, Gerson e Eliezer, esposa e filhos de Moisés, foram ao seu encontro no deserto onde estavam acampados, perto do monte de Deus. Moisés contou tudo o que Deus tinha feito ao seu povo, e contou também tudo o que tinham enfrentado pelo caminho. Moisés enfrentava dias desafiadores, administrando conflitos e julgando as questões do povo, desde o amanhecer até o anoitecer. Seu fardo tornava-se cada vez mais pesado, pois o povo de Israel era numeroso e continuava crescendo. Jetro, observando a intensa carga de trabalho de Moisés, aconselhou-o com sabedoria. Ele propôs a Moisés a nomeação de líderes e juízes para compartilhar o fardo do julgamento das questões do povo. Isso permitiria que Moisés se concentrasse nas questões mais complexas e importantes, enquanto outros cuidariam dos assuntos menores. Moisés, acatando o conselho de seu sogro Jetro, implementou essa estrutura organizacional. A nomeação de líderes e juízes aliviou sua carga de trabalho, permitindo que a justiça fosse feita de maneira eficiente, enquanto ele se dedicava à liderança espiritual do povo de Israel. No dia em que completaram 3 meses que tinham saído do Egito, o povo de Deus chegou ao deserto do Sinai. Lá Moisés, o líder escolhido por Deus, recebeu uma ordem de Deus para subir o monte. Com o coração cheio de temor e fé, ele obedeceu, subindo a íngreme encosta. No topo, uma visão surpreendente o aguardava. Uma espessa nuvem escura pairava sobre o monte, tremores de terra ecoavam, e trovões ecoavam pela paisagem. O Senhor falou com Moisés, revelando sua presença majestosa. Ele deu instruções específicas ao líder e ao povo. Deus prometeu fazer de Israel uma nação santa, um povo especial, desde que obedecessem a seus mandamentos. Ele estabeleceu uma aliança com o povo, oferecendo proteção e bênçãos incontáveis. Mandou Moisés estabelecer um perímetro ao redor do Monte Sinai, pois o monte era santo e não poderia ser tocado. Ordenou que os israelitas não fizessem ídolos nem de prata nem de ouro, a fim de o representar, e disse que fizessem um altar de terra para os sacrifícios e ofertas de comunhão. Moisés desceu do monte e transmitiu a mensagem de Deus ao povo que estava reunido. Eles responderam com um coro uníssono, comprometendo-se a seguir as instruções de Deus. E assim, o povo de Israel testemunhou um momento de profunda reverência, promessa e conexão com o Criador. Deus continuou dando orientações ao povo de Israel através de Moisés. Entre essas orientações, Deus estabelece as regras para o tratamento dos escravos, a punição para os crimes de homicídio, agressão, sequestro, maldição, danos pessoais, a responsabilidade pelos danos causados por animais. Deus também deixa ordens sobre o tratamento com os mais vulneráveis, como os escravos, as mulheres, os estrangeiros, as viúvas e os órfãos. Ele ordena que o povo não os oprima, nem os engane, nem os aflige, mas os trate com respeito e misericórdia. Instrui o povo sobre como adorá-lo e celebrá-lo. Proíbe o povo de se curvar diante de outros deuses, nem de oferecer sacrifícios com pão fermentado ou com sangue. Manda o povo celebrar 3 festas por ano: a festa dos pães sem fermento, a festa da colheita e a festa do encerramento da colheita, e vários outros pormenores, a fim de que se tenha ordem e justiça entre o povo. Depois de transmitir todas essas leis ao povo, Moisés sobe ao Monte Sinai para encontrar-se com Deus e receber as tábuas de pedra com os 10 mandamentos. Você já assistiu o vídeo dos 10 mandamentos? Assista, é um vídeo muito especial. Link na descrição desse vídeo. Moisés leva consigo Arão, Nadab, Abiú e 70 anciãos de Israel. Eles veem a glória de Deus, que se parece com um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entra na nuvem e fica no monte 40 dias e 40 noites, enquanto Deus lhe fala sobre o tabernáculo e os utensílios sagrados. Deus quer que o seu povo viva em harmonia com Ele e com o próximo, seguindo os seus mandamentos e celebrando as suas obras. Com essas ordenanças, Deus revela a sua justiça e a sua misericórdia, que busca preservar a vida, a dignidade e a ordem entre o seu povo. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo,
Incentive o trabalho se inscrevendo, deixando o seu like e compartilhando. Isso ajuda muito o canal crescer e atingir o objetivo, que é levar a palavra de Deus ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.